pedido do comando da unidade, que é uma palestra de prevenção de suicídio, né, comando? Prevenção de suicídio. Que a gente teve casos recentes aí, e aí o comando pediu para encaixar no curso uma palestra dessa para a gente também. Fica à vontade, senhor. Senhores, boa tarde. Boa tarde, senhor! A psicanálise, ela estuda o comportamento do ser humano a partir da gestação. A neurociência já consegue identificar os movimentos, a interação com a vida a partir da 7ª semana de gestação. Então, com 7 semanas, o sofrimento, as angústias que a mãe passa, a criança já recebe. É daí onde começa o vício. Nesse momento aí, a única coisa que a criança consegue fazer para aliviar a tensão, quando ela está bastante nervosa, quando a mãe tem uma situação angustiante, ela leva a mão à boca. Ela é vista, ela já começa, ela chupa o dedo, chupa a mão, e ela nasce já com esse comportamento, que é uma maneira de se acalmar, e transforma às vezes em um vício. Mas aí o vício ele vai sendo substituído por outros, depois tem outros. Isso é só para vocês saberem como que a psicanálise estuda os comportamentos humanos desde a gestação. E essa identificação desses primeiros movimentos que é involuntário, mas que ficam para o resto da vida na 7ª semana. Nós vamos falar sobre o suicídio. Tem uns conceitos um pouco complicados, e eu condensei o máximo, e eu cheguei à conclusão que se a gente falar que é um ato intencional de tirar a própria vida, acho que fica sem dúvida, né? E quem fez um conceito mais abrangente foi o Emile Durkheim, mas dá umas 5 linhas. E depois você chega a essa conclusão, que é a pessoa que intencionalmente tira a sua própria vida. E não para surpresa de vocês, e nem para espanto, qualquer um de nós aqui estamos sujeitos a de repente cometer esse ato. Nenhum ser humano está livre, qualquer um de nós. Então, é por isso a preocupação agora do comando da unidade e outras instituições que estão preocupados com essa questão, porque nós estamos aqui, todo mundo, de repente, no dia seguinte, a gente sabe a notícia que um colega se autoexterminou. A Organização Mundial da Saúde, ela faz o conceito do suicídio, é o mesmo conceito da violência para ela. Se você procurar violência pela Organização Mundial da Saúde, ela vai dar esse mesmo conceito, e é o mesmo que é para suicídio, que é o ato intencional auto-infligido ou praticado contra outra pessoa ou um grupo, que possa resultar em lesões, problemas psicológicos, deficiência, privação e morte. Esse é o conceito de violência e é o conceito de suicídio também para a Organização Mundial de Saúde. Os tipos de suicídio são 3. O egoísta é a pessoa que se vê numa situação de desamparo e resolve tirar a sua própria vida. O anômico, depois eu falo no altruísta. O anômico é quando a pessoa perde a crença nas instituições. Começa pela família. A família dele começou a ser desintegrada, começou a ser totalmente fora das normas da sociedade, fora das normas que modulam os comportamentos humanos. Então ele começa já a desacreditar na família. Depois vem a religião. Ele está participando de alguma religião, e de repente ele fica sabendo através de notícias que o pastor ou o padre estava tendo um caso com uma pessoa conhecida dele, ou tinha alguma pessoa que engravidou e não queria ter aquela gravidez e abortou. Quando foram ver, era filho do padre ou do pastor que não podia ter aquele caso. E essa pessoa perde essa crença na religião também. Então a família, a religião
Depois a política, quando ele fica altamente decepcionado com a política, quando não se conforma com as pessoas que ele elegeu para representá-lo, e ele faz coisas que ele jamais faria se ele estivesse lá. Aí vai só somando decepções. Depois ele fica insatisfeito não insatisfeito, decepcionado com a escola. Ele vai para a escola, o filho, e lá o filho, ele não tem o que ele esperava de ter na escola, de aprendizado. Vai ter outros ensinamentos, outros comportamentos, então gera mais uma decepção. Vem a justiça, ele precisa de um apoio da justiça, de alguma causa que ele achava que ele tinha todo o direito e ele perde. E outra pessoa que não tinha direito nenhum ganhou, então ele desacredita na justiça. Então, quando a pessoa chega ao ponto de desacreditar de tudo e que ele comete o suicídio, é o anômico. É uma situação de uma crise de instabilidade total em um país. E o altruísta somos nós. Todos nós somos suicida altruísta. Porque o suicida altruísta é aquele que dá a sua vida, que tem a capacidade de se submeter a perder a vida por uma causa. Que é o nosso caso, quando a gente ingressa na Polícia Militar, nós fazemos aquele juramento de dar a própria vida. E quando tem uma necessidade, quando tem uma missão, que embora saiba que aquela missão vai gerar morte para, vamos dizer, para metade do pelotão, ou todo o pelotão vai ser dizimado, o militar ele não vai dizer que não vai cumprir aquela missão porque é suicida. Ele vai assim mesmo. Nós temos vários relatos de missões suicidas lá no Oriente. As pessoas vão um pelotão e sabendo que vão ser totalmente eliminados, mas eles não deixam, porque tem um juramento, tem essa questão da hombridade. Então nós somos suicidas altruístas. Eu gostaria de que, se alguém tiver alguma ideia ou alguma dúvida, que a gente interagisse, que vocês perguntassem, que vocês levantassem, porque eu não estou aqui como o dono da verdade. Eu venho trazer as informações que a psicanálise passou para mim. Mas, de repente, tem alguém aqui que estudou outras coisas, por exemplo, a psiquiatria. A psiquiatria agora está tomando de conta desse assunto do suicídio. A psicologia também falou um pouco. Então eu peço, por favor, se alguém tiver alguma coisa, quiser contestar e dizer, olha, eu não concordo com isso, a gente vai ver se a gente chega à conclusão que de repente eu aprendo mais alguma coisa e coloco na próxima palestra. Combinado? Então, por que os homens se suicidam? Essa pergunta, ela vem desde o início da humanidade. E até agora ninguém tem assim uma definição completa. Suicida por isso, por isso. São vários os motivos, como eu falei aí dos tipos de suicídio, são vários, mas o porquê exatamente é uma questão que ocupa a humanidade desde o início. Então, a gente pode passar outro. A gente continua estudando, mas até agora ninguém tem essa competência para dizer isso, isso e isso. Desde os primórdios da humanidade, tem se envidado esforços para entender e enfrentar o suicídio. Começou pela mitologia. A mitologia, mais de 5 mil anos antes de Cristo, antes da escrita, a mitologia já trazia os seus ensinamentos através dos contos, através dos mitos. E está cheio de história de suicídio. Como, por exemplo, o mito do Édipo, onde o Freud sistematizou a psicanálise toda baseada no Édipo desde o nascimento. Mas ele incluiu outros mitos, outros personagens, porque tem características que coincidem com a nossa vida. Então, veio a mitologia, depois a religião. A religião, tanto a religião cristã quanto a religião judaica, eles tentaram entender o suicídio, e como eles não entenderam e não entendem até hoje, a Igreja Católica chegou à conclusão que se fizer medo, o pessoal vai parar de suicidar. Então, eles fizeram um decreto, o Papa assinou um decreto que quem suicidasse ia direto para o inferno. Então, o pessoal já se cuidava daquilo ali, mas
mesmo com esse decreto papal, as pessoas continuaram se suicidando. E o suicídio, ele não respeita religião, nem crença, nem sexo, nem idade, nem estado de riqueza, estado de pobreza, nem de saúde física. Ele passa por cima de tudo, é como um rolo compressor. Então, o máximo que a gente está fazendo agora, que a psicanálise está fazendo, é entender para que a gente, sabendo de como funciona, a gente se autoproteger e proteger um familiar ou um amigo. É como quando a gente entra no avião, o pessoal já avisa que se tiver alguma falta de oxigênio, vai cair máscara, você coloca primeiro em você, depois você coloca nos outros. Então, se a gente tem conhecimento e já identifica sintomas que está direcionando a essa situação, a gente pode se prevenir e depois pode ajudar outras pessoas também. 90% dos suicídios são evitáveis, se a gente tiver o conhecimento, se a gente souber o que está acontecendo e tiver uma orientação certa. 90% é muita coisa. Só um pouquinho para eu concluir ali. Voltando mais. É isso aí. O Freud, ele era um estudante da mitologia. Depois a mitologia foi, com o passar do tempo, ela se transformou em filosofia. O Freud continuou estudando a filosofia. E ele observava essa questão de todos os comportamentos, mas do suicídio também. E depois, quando veio a sociologia, o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, eles fundaram a sociologia. E eles falaram do suicídio. Mas de uma maneira assim que não deixou, simplesmente falaram. O Émile Durkheim foi o que mais se ateve ao suicídio, mas ele deixou para a gente vamos dizer assim, apenas como uma estatística e que a gente tem que se conformar que em toda a humanidade tem suicídio e a porcentagem é tanto, é fazer uma estatística. Foi o que o Émile Durkheim deixou. Já o Karl Marx, ele escreveu um livro pequeno chamado O Suicídio, e ele fala que, nesse livro, ele deixa a mensagem que as pessoas se suicidam porque estão oprimidas pelos empregadores, aí se suicidam. Então, nada disso, para a psicanálise, não é verdade. Então, eles colocaram como que é um fato que acontece e é inevitável e a gente simplesmente tem que acompanhar e pedir a ajuda de Deus. Para a sociologia chegou a isso. Aí o Freud, preocupado com isso, ele começou a estudar para entender por que as pessoas se suicidam. Então aqui, ó, a psicanálise concentra a sua atenção no sujeito, em cada pessoa. Cada pessoa é uma digital. Cada mente, cada cérebro é uma exclusiva. Mesmo que vocês estão se formando aqui, quando terminar o curso, vocês todos não conseguem estar no mesmo alinhamento mental, no mesmo nível cerebral em relação ao curso. Mesmo vocês estando na mesma aula, estudando todas as matérias, tudo junto, passando por todos os exercícios, vocês não vão ficar igual, porque cada pessoa é um indivíduo, tem a sua digital. Tanto tem essa digital na mão, nos dedos, mas tem uma digital também no cérebro. Tá. Deixa. Então, quando ele começou a estudar, ele se concentrou no sujeito, ele estudou as pulsões. E qual era a finalidade das pulsões? Nós temos pulsões que nos fazem manter vivo. E aí ele foi estudar as pulsões. E quando ele estava estudando as pulsões, ele encontrou em nós temos a pulsão de vida e pulsão de morte. Essa pulsão de vida e pulsão de morte faz parte da dualidade do universo. O universo é todo dual. É o positivo, o negativo, o branco, o preto, o quente, o frio, o masculino, o feminino. Tudo no universo é dual. E dentro de nós, ser humano, não importa masculino ou feminino, nós temos Deus e o diabo dentro de nós. Assim diz os religiosos, que é o diabo que está falando contigo, é Deus que está falando, mas o Freud descobriu que é isso aqui, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Elas nunca ficam equilibradas. Quando tem o equilíbrio, é quando você está pronto para ir para o cemitério, aí já está equilibrado. Mas enquanto está vivo, está sempre alternando.
O tempo inteiro, até quando você está dormindo, quando nós estamos dormindo, é o tempo todo assim, essa pulsão de vida, pulsão de morte, brigando uma com a outra. A pulsão de vida, assim, é como a gente já fala em vida, a gente já dá para ter uma noção. Ela é um impulso do bem, de autoconservação. A gente quer sobreviver de qualquer maneira. Qualquer obstáculo que tem, a gente quer superar e se autoconservar. Por exemplo, se toca um ferro quente, você tira o braço imediatamente do local onde tocou. Se vê uma ferramenta séria, a gente quer preservar o nosso corpo. Essa pulsão pode ser representada pelas ligações amorosas que estabelecemos com outras pessoas e com nós mesmos. Então nós podemos amar outras pessoas e temos que amar a nós mesmos. Como tem o ensinamento cristão, ama o próximo como a ti mesmo. Então é nessa que é a pulsão de vida. Se você não se ama a você mesmo, você não vai se preocupar com o próximo também. Então, porque você vai preservar a vida dele se você não se preocupa nem com a sua. Então, a pulsão de vida é isso, é preservar o cuidado consigo e com o próximo. Já a pulsão de morte, ela tem como finalidade a redução da tensão. A pulsão de vida, ela exige uma tensão, vibrações. E a pulsão de morte, ela se incomoda com essa vibração e ela surge para neutralizar essa vibração da vida. Então, por isso que eu falei que ela fica sempre em debate, sempre em conflito. Pulsão de vida e pulsão de morte o tempo todo. Então, ela quer levar a tensão a zero. Essa pulsão visa, consequentemente, a destruição da matéria orgânica, que é o nosso corpo. Ela visa também a destruição da vida e de tudo que ela representa. Não só o orgânico, mas também o que é alguma coisa abstrata. Por exemplo, uma união, um casamento, uma sociedade, uma unidade qualquer. Na pulsão de morte, ela encontra-se inicialmente investida no interior do sujeito, que é a autodestruição. Então, por exemplo, um casal, quando se forma um casal, sempre vai ter alguém que tem inveja daquele casal. Às vezes até nem expressa, mas às vezes é amigo das pessoas. Essa é a pulsão de morte. E vai tentar, de alguma maneira, interferir nesse casal para desmanchar. Muitas vezes tem sido desfeito namoros, casamentos, através de interferência de pessoas que não sabem, às vezes nem sabem por quê, ele está sendo conduzido pela pulsão de morte para destrói uma amizade, um casamento, uma empresa, uma sociedade. Ela vem, a intenção é a autodestruição e também a destruição do próximo, como foi dito antes, que quando a gente se preserva, a gente preserva o próximo também. O suicídio ele se passa em 3 etapas, que é o desamparo, o desespero e a desesperança. O desamparo, ele começa desde o nascimento. O momento do nascimento é o momento onde a criança, onde nós, que já passamos por isso, a gente passa por um desamparo muito grande. No momento que corta o cordão umbilical, aí você sabe que saiu daquele conforto, sabe que agora a coisa é diferente. E você pode observar que as crianças sempre nascem, assim que nascem, começam a chorar e passa por muitos desamparos. Em seguida vem a mãe que faz a alimentação, tem a amamentação, tem os cuidados, os aconchegos, a proteção, porque o ser humano é um dos únicos animais que não sobrevive se não tiver um adulto para cuidar. Se a criança nasceu, ficou ali, ela não sobrevive. Então ele é totalmente dependente, até aproximadamente uns 4 anos de idade, ele é totalmente dependente de um adulto. Então, o desamparo passa por essas várias instâncias. E aí, mais tarde, a mãe deixa de amamentar. É outro desamparo que a gente passa. Mais tarde, ele percebe que a mãe começa a dar uma autonomia para ele ficar independente. Ele gosta da independência, mas sente também que está sendo desamparado.
E aí, quando ele fica maior um pouco, ele procura uma companhia. Um procura alguém para substituir a mãe e outro procura alguém para substituir o pai e se casam. E aí se sente, vamos dizer, fica com a ilusão de que está amparado e vão viver. De repente, numa separação, a pessoa entra num grande desamparo e aí vai para essa situação aí. Isso é só um exemplo que eu estou dando, mas tem muitas outras coisas que dão o desamparo, mas um dos mais fortes são esses. Já o desespero é quando a pessoa está numa situação em que ele não encontra saída. Ele acha que não vai ter mais nenhuma, não vai mais ter jeito. Ele entra no desespero. E esse pode ser a gente pode chegar para uma pessoa que está em desespero e conversar com ele e mostrar, e ele vai entender que existe possibilidade de mudar aquela situação. Agora já o desesperançado é o momento que ele toma a decisão. A desesperança vem só exatamente no momento que ele já fez o preparo. Durante o desespero, ele pode até programar a maneira que vai fazer o suicídio, mas na hora que ele vai fazer, realmente é a hora que ele está desesperançado. Nesse momento, quem chegar perto vai junto. Então, nós somos policiais. Eu já passei por algumas situações lá no BOP, e é muito importante a gente saber disso, porque às vezes o camarada está nessa situação de desespero e desesperança, e ele quer que alguém o mate. Então ele faz o que for possível. Por exemplo, ele sequestra uma pessoa, faz refém, e ali naquele momento ele está querendo morrer. Ele sabe que não tem como lutar, ele sabe que ou vai ser preso ou morto, mas ele fica na tentativa de que alguém o mate. Porque se alguém matar, ele não vai deixar para a família essa herança de que ele cometeu um suicídio. Porque o raciocínio ele não perde, mas ele está focado naquilo ali. Então ele quer jogar a responsabilidade para outra pessoa, que é o caso das pessoas que provocam um policial que faz essa situação do sequestro. E muitas vezes o policial ele é provocado na rua e não sabe por quê. Poxa, o vagabundo me encarou e me desafiou, então o cara estava querendo que alguém matasse ele. Agora, se o policial está com um preparo bom, ele pode atirar na perna do cara, neutralizar o cara e ele vai ficar frustrado porque ele não vai morrer. Então é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado nesses momentos, porque vamos dizer que o camarada está nessa situação de desespero, querendo morrer. Ele pega o carro dele, sai na rua e dá uma fechada. E ele sabe que fechou o cara de propósito, o outro, sendo um policial, não está armado, vai descer, vai reagir e ele vai provocar mais, mesmo sabendo que está errado. E ele está pedindo que seja executado naquele momento. Então, muitas vezes a gente tem que ter cuidado com esses caras que estão querendo que a gente mate, para a gente não fazer a vontade dele, que aí ele vai e fica feliz com o que ele queria e a gente vai responder um processo. Nessa situação que nós passamos lá no BOP, o cara queria exatamente morrer. Nós ficamos 8 horas em negociação com ele lá, e ele não recuou, ele não mudou nada, tudo que ele pedia foi feito, todos os pedidos dele. Até um carro para ele fugir foi dado. Na hora que ele foi entrar no carro, ele desistiu e voltou para o mesmo lugar e pegou o refém novamente. Então, realmente ele queria morrer naquele. Então, mais ou menos assim, no início da tarde, por volta de 3 horas, nós começamos 8 da manhã, por volta de 3 horas, não teve jeito, ele foi eliminado. Então, ele realizou o desejo dele. Mas aí é uma situação que a polícia militar não podia mais recuar. Chegou num ponto que era só aquilo ali mesmo. O Albert Camus, o pessoal fala Camus, é um filósofo francês. Ele refletiu sobre o suicídio e ele escreveu isso aí. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. Ele baseou-se aqui no mito do Sísifo. Quem já leu a história do Sísifo, da mitologia grega? Alguém aqui já leu? Então, o Camus leu aquele livro e ele veio
fazer uma visita aqui no Brasil, e lá no Rio de Janeiro ele encontrou um religioso carregando uma pedra, pagando uma promessa. Aí ele lembrou, ele trouxe essa reflexão, e ele colocou no livro essa reflexão aí, que o Sísifo, ele enganou a morte, e depois, por ele ter enganado a morte, o castigo dele, da segunda vez, foi ele tinha que rolar uma pedra da pedra de uma montanha até em cima. Só quando ele chegava perto do final, a pedra rolava de volta e ele tinha que continuar com essa pedra para continuar vivo. Foi isso, vamos dizer assim, o ensinamento que a mitologia quis deixar a respeito da vida, de valer a pena viver ou não. O Sísifo só tinha que fazer isso, só rolar essa pedra. O máximo que podia, a pedra voltava de novo, ele tinha que rolar de novo. Então não tinha significado nenhum, mas ele queria continuar vivo, ele fazia isso. Então é mais ou menos isso, essa reflexão do Camus. Os franceses chamam Camus. Quando vocês ouvirem falar Camus, é esse Albert Camus, que eu chamo Camus. Eu não gosto muito de mudar os nomes na língua portuguesa. Normalmente, quando eu estou fazendo essa palestra, sempre aparece algum religioso. Tem alguém aqui que é religioso, que frequenta uma igreja, sim, que tem... normalmente eles não concordam com o suicídio para religioso. Ele fala que quem tem Jesus não se suicida. Você pensa assim? Eu já fui contestado várias vezes. Quem tem Jesus não suicida, mas a psicanálise não consegue uma conexão com essa afirmação. A psicanálise afirma que não tem religião. Ela passa por cima de toda a humanidade. A condição é ser humano. O ser humano já traz consigo essa carga psíquica, que é uma herança que, segundo os psicanalistas e os psiquiatras que são religiosos, eles dizem que essa herança vem de Adão. Quando Adão foi expulso do paraíso, ele entrou no grande desamparo e ele transmitiu isso aí para todas as gerações de uma forma epigenética. Não é genética, mas é epigenética. Então toda a humanidade tem essa herança epigenética. Então, o suicídio de padres, pastores e líderes religiosos cresce e preocupa, tendo sido batizado de onda de suicídios. Não é algo novo. Como eu já fiz um preâmbulo, a mitologia, antes de Cristo, uns 5.000 anos, antes da escrita, já falava sobre os suicídios. Há registros na Bíblia de líderes religiosos que tiraram suas vidas e outros que quiseram morrer, mas não chegaram a completar. Tem um suicídio em Massada, da história dos judeus. Vou ler aqui. No ano 72. Vocês aí conseguem ler? Quem está aí atrás? Os romanos sitiaram Massada e conseguiram alcançar a fortaleza íngreme. E depois de construir uma enorme rampa de terra do lado oeste, no ano 73, os 970 zelotes judeus, zelote era o nome que ele dava para uma espécie de militares, que era uma milícia, vamos dizer, quase clandestina. Ela não era diretamente, mas era uma espécie de rebelião. Esses zelotes estavam no topo da montanha e eles tinham suprimento de comida, tinha bebida, e eles podiam ficar lá bastante tempo, e os romanos não tinham como chegar. E os romanos foram fazendo uma montanha de areia até que os soldados romanos pudessem subir e chegar lá. Normalmente, quando os romanos se aproximavam, eles jogavam pedras, lanças, e o pessoal não podia continuar. O Carlos, você pode fazer um históricozinho do Massada, que você já esteve lá e sabe mais um pouco da história, mas eu só sei o que eu li, mas o que você sabe, o Carlos é um colega, um veterano da aeronáutica, é judeu também, e ele esteve lá em Massada e ele sabe um pouquinho mais dessa história, eu acho interessante. Massada é um alto, uma montanha, que fica próximo do Mar Morto. Alguém sabe o que é Mar Morto? O Mar Morto é tipo uma lagoa dessa aqui,
ele está 420 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. E é onde, inclusive, ocorreu o episódio da mulher de Ló se transformar em estátua de sal. Lá em Massaga, hoje tem um teleférico. Então, na estação lá embaixo, você pode subir de teleférico, ou então, do lado, aqui está falando do lado Oeste. Então, do lado leste, quando você sobe nesse alto, você vê o Mar Morto, você vê do outro lado a Jordânia, faz divisa com a Jordânia. Então, o Mar Morto ele está 420 metros, né, abaixo do nível do mar, e como o nome fala aí, não tem nada vivo ali. Por quê? Porque o pessoal já deve ter ido na praia, vê que a água é salgadinha, né? Pode beber. Lá é 10 vezes mais salgado do que a água do Mediterrâneo, dos mares. Então lá você não afunda. Inclusive, quando você entra, você não afunda. Também você não pode mergulhar. Então, fica próximo. Então, quando você sobe, você pode subir de teleférico, então tem um caminho do outro lado do poço, que é a trilha da serpente, né? Serpenteando, é uma subida muito íngreme, muito difícil. Eu subi de teleférico, mas desci a pé, e mesmo para descer é complicado. E lá nessa ocasião, na época dos greco-romanos, eles sitiaram, os revoltosos, né, que está ali escrito zelotes, são os judeus que estavam lá, estavam refugiando, inclusive o rei Herodes tinha espécies de 3 casas, palácios, né, nessa região, e lá em cima eles tinham tudo. Então em torno de 1000 pessoas que tinham lá em Massaga, Metzagá em hebraico, e nesse caso, quando os romanos sitiaram, eles já tinham destruído toda praticamente Israel, Jerusalém e tudo mais. E aí o que ocorre? Eles cercaram esses revoltosos. E o major disse, uma espécie de uns guerreiros que estavam contra os gregos romanos. Né? E quando eles fizeram uma rampa do outro lado, e que os engenheiros deles lá ia fazer essa rampa para poder alcançar o alto lá em cima, para pegar os judeus que estavam lá em cima. Mas eles não conseguiram assim de cara. Então por quê? Porque o pessoal jogava pedra, enfim, eles reagiam lá de cima. Aí o que eles fizeram? Pegaram os judeus que estavam presos lá em outras cidades, enfim, pelos romanos, e trouxeram, usaram os próprios judeus para fazer a tal rampa. Para chegar do lado o lado oeste. Fizeram a rampa, eles subir, e quando eles chegaram lá em cima, que eles alcançaram, os romanos conseguiram chegar lá em cima, em torno de mais ou menos quase 1000 pessoas, eles já tinham praticado o suicídio. Mas deixaram água, deixaram comida, deixaram provisões para mostrar para os romanos ali que eles sabiam, eles poderiam resistir mais tempo. Só não resistiram por causa dessa rampa que fizeram do outro lado, e conseguiram acessar lá em cima, o platô lá em cima, lá, e chegaram as pessoas que estavam mortas, né? Praticaram o suicídio coletivo. Obrigado. Obrigado, Carlos. Então, aí tem 2 situações, um suicídio coletivo e altruísta. Eles se suicidaram para não se entregarem aos romanos, porque não tinha mais o que fazer. E para mostrar aí também que eles eram religiosos, eram pessoas de um nível de religiosidade alto entre os judeus. Esses caras que iam voluntariamente participar dessa milícia para não aceitar o domínio romano. Então, como eu falei, o suicídio altruísta e também de religiosos, porque todos eles eram religiosos. Então, já começa a desmistificar essa crença de que quem crê em Jesus não comete suicídio. Na Bíblia também a gente encontra Sansão cometendo suicídio para matar
acho que 3.000 pessoas que se reuniram num templo, e ele conseguiu derrubar a coluna, sabendo que ia morrer. Ele até pediu a Deus, está escrito na Bíblia, que ele pediu que Deus voltasse a força dele só mais essa vez, aí ele, na hora, ele falou: morra eu e os filisteus. Ele cometeu um suicídio, era um cara altamente religioso, falava diretamente com Deus. Depois tem outros, Aitofel, o rei Saul também se suicidou perante os inimigos, o rei Zimri. E por último nós temos na Bíblia a história do Judas, também suicidou-se, que era um cara que andava junto com Jesus. Esse aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu: irmão, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. O apóstolo Paulo escreveu isso aí, ele estava na situação do desespero. Mas ele teve alguma ajuda de alguém. Tem outros palestrantes, que são psiquiatras, pastores, que ele fala que nessa ocasião ele pediu a ajuda de outros colegas dele que fossem ficar com ele lá um tempo, e com essa interação ele superou esse desespero. Os fatores importantes são a genética e a epigenética, transtornos mentais, depressão, transtorno de personalidade, abuso de drogas e álcool. Agora, esse aí ele é tido como um fator importante, porque o abuso de drogas, de modo geral, inclusive o álcool, ele tira muito da sensibilidade, bloqueia até o raciocínio. E se a pessoa já tem a ideação e está sob o efeito da droga ou do álcool, ele fica mais propenso a cometer o suicídio. Não que seja exatamente essa situação aí que faz, mas fica mais fácil. Se tiver alguém por perto, pode ser não, evita. Mas ele estando só, ele perde um pouco do seu domínio, da sua consciência, fica um pouco embotado. Pode ir. E agora tem uma situação que vocês já observaram que existe um tabu por trás de a gente falar sobre suicídio. Por exemplo, em todos os cursos que eu fiz na PM, o último foi o CAO, nunca teve uma palestra sobre suicídio. E é uma coisa que seria muito importante para nós. Eu, recém-ingressado na Polícia Militar, ainda estava no recrutamento, nós recebemos a notícia que um colega, um soldado que já era antigo, tinha cometido suicídio. E nós ficamos entre nós pensando: pô, nós estamos lutando aqui para terminar o curso para ser promovido a soldado de primeira classe. O cara já é antigão e se suicidou, ninguém consegue entender. Então o suicídio ele é incompreensível. Mas esse fato aí, ele começou em 1774, quando o escritor alemão, o filósofo Johann Wolfgang von Goethe, ele publicou esse livro aí, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Alguém já leu esse livro aqui? Já ouviu falar? Quando ele publicou esse livro, surgiu uma onda grande de suicídio. E, inclusive, as pessoas que iam suicidar-se, elas compravam roupas parecidas com a que ele vestia. E ele suicidou-se com uma arma de fogo. E as pessoas também se suicidavam com arma de fogo. Foi uma onda tão grande que o livro chegou a ser proibido. E daí para cá tem esse tabu, que acha que falar do suicídio pode influenciar outras pessoas. Mas não é exatamente assim. Eu vou explicar agora. Pode passar. Então, existe uma lei, esse projeto de lei aí, em 1984 e 1979, que é proibido dar notícia de suicídio. Vocês podem observar que as pessoas se suicidam e a imprensa não divulga, dizendo fulano tal suicidou. Normalmente eles falam assim: uma personalidade tal, ou um ator, um cantor, um empresário de alto nível, foi encontrado morto. Daí então
fazendo um inquérito para ver se foi droga e tal, foi encontrado morto, mas quando vê assim já sabe que foi suicídio, mas eles não falam, por causa dessa situação que a psicanálise colocou como o efeito Werther. E o efeito Werther foi colocado por esse filósofo, David Phillips, para definir essa imitação. Então, quando uma pessoa suicida de uma maneira influenciada por outro suicida, ou da família, ou do mesmo grupo, ele chama que sofreu o efeito Werther. Então, até há pouco tempo era, vamos dizer, temeroso uma palestra como essa aqui, o comando jamais autorizaria, com medo dessa situação do efeito Werther. Mas é o contrário. Quando a gente sabe da situação, quando a gente conhece, por exemplo, vocês vão para um acampamento numa região que vocês nunca foram lá. Quem já preparou o acampamento conhece a região e fala assim, ó, aqui tem a espécie de serpentes tais e tais, então vocês tenham cuidado. Então você já vai com aquele cuidado. É diferente quando você vai sem saber, achando que é só passear, ouvir passarinho cantar e vai ser surpreso. Então você foi avisado, você foi conscientizado da situação. É a mesma situação aqui com o suicídio. Então, quando você conhece, como eu falei no início, a gente vai identificando os comportamentos e já vai dizendo, opa, estou desviando da reta aqui, eu vou para cá. Essa situação acontece por causa dessas células espelhos. Vocês já ouviram falar das células espelhos? Neurônios espelhos? Então, eu vou fazer uma pequena demonstração do que é as células espelho e depois, quem tiver interesse, vai ter oportunidade, pode pesquisar no Google, ou de repente vai fazer um curso aí, neurociência, ou estudar, talvez quem fazer psicologia vai ter conhecimento disso aí. O Freud falou sobre as células espelho, mas ele não falou especificamente das células espelho, ele falou do comportamento de espelhar, de a gente espelhar. Ele fala que a criança, quando ela nasce, o primeiro espelho é a mãe. Então ela começa a se identificar com a mãe. Depois ela vai se identificando com os irmãos mais velhos, que se ela tiver irmão mais velho, vai copiando o comportamento. Ela aprende a andar, observando os pais. Ela aprende a falar, tudo através dessa imitação que o Freud chamou de narcisismo. O narciso é aquele mito da mitologia grega que ele se encantou com a própria imagem dele espelhado na água. Naquele tempo não tinha espelho, e ele na água ele ficou tão encantado que ele morreu afogado. Então, baseado nesse mito, o Freud falou do espelhamento que nós fazemos. Quando vocês estão aprendendo alguma coisa, é tudo através do espelhamento, das células espelhos. São células e neurônios. Os neurônios espelhos, e tem as células também, porque elas precisam copiar os movimentos. Por exemplo, você só fica bom de futebol se você praticar bastante, observando o outro que te ensinou a jogar futebol, vendo como é que ele chuta, a posição do pé, e você vai treinando de uma maneira que a bola já vai fazer parte do seu corpo. É como se a bola fosse uma parte do seu corpo que você quer resgatar, quer pegar. Por exemplo, se ela está a 2 metros de distância, você sabe exatamente quantos passos tem que dar e qual o movimento que tem que fazer para o seu pé tocar na bola. Já fica uma coisa já mentalizada, já tem um caminho feito no cérebro. Mas isso aí precisa da prática. Mas essa prática é feita com o espelhamento de outra pessoa que já fez. E é uma situação automática. Então, o Freud falou no narcisismo, que é o espelhamento. Mas já nos anos 900, o cientista italiano Rizzolato, ele fez uma experiência e ele descobriu as células espelho, tanto neurônios espelho quanto as células do nosso corpo, dos braços, em todo o corpo, as células espelhos. E as células espelho, o que ela faz? Elas ficam paradas numa região do cérebro, porque os nossos neurônios eles funcionam com energia, e eles captam a energia do alimento que a gente ingere, das vitaminas, da água e da respiração, do oxigênio. Então eles recebem essa energia e se acendem. As células espelho, elas estão, digamos que você não está interessado em nada. O que é que você faz? Você vai dormir, descansar.
não tem interesse em nada. Mas quando você está vendo alguma coisa que é interessante, as células espelho, elas começam a piscar. Então, vou dar um exemplo aqui, todo mundo é adulto. Quando você está assistindo um filme de sacanagem, vamos dizer, pornografia pura, as suas células espelhos, ela aciona a região do cérebro daquelas pessoas que estão praticando lá no filme. As mesmas regiões do seu cérebro está trabalhando. Então você está fazendo a mesma coisa que a pessoa está fazendo lá, de acordo com a pessoa que você se identifica lá no filme. Por exemplo, tem um casal, você se identifica com um homem ou com uma mulher e você vai ser acionado no seu cérebro exatamente a mesma função, a mesma região que está sendo ativada nas pessoas que estão fazendo o filme. Isso aí é só um exemplo, mas em tudo que você faz. Quando você, por exemplo, numa aula de tiro, o atirador vai dar as instruções, vai fazer os primeiros tiros, você fica olhando, as suas células espelho acionam a região que é necessária para você fazer a mesma coisa que o instrutor está fazendo. Então, é nisso aí que o pessoal se baseou para proibir o livro e proibir de falar de suicídio, porque achavam que as pessoas iam se espelhar. E realmente é possível o espelhamento. Volta aqui. Eu falei demais, mas eu resumi isso aqui. São neurônios que disparam a disposição de um animal realizar um ato que observou outro animal realizando. Foi o exemplo que eu dei agora. Não é só o sexo, não, é qualquer coisa. Aprender a atirar, aprender um esporte, aprender uma língua estrangeira. É preciso que seja ativado a mesma região do cérebro que a pessoa que está ensinando está usando. E as células espelhos, os neurônios espelhos, ele tem essa capacidade de absorver essas informações semelhante a um Wi-Fi. Por exemplo, quando você está sintonizado numa rádio, ela transmite uma frequência, você pega o seu rádio e coloca na frequência. Então, por exemplo, nós estamos nessa sala aqui, quando nós estamos todos pensando na mesma coisa, existe uma frequência aqui que nós entramos nela. A não ser alguém que, por exemplo, vamos dizer que alguém me odeia aqui, ele não vai se sintonizar com a minha frequência nunca, ele vai ficar ouvindo e o tempo todo jogando para outra estação. Mas, normalmente, numa equipe de trabalho, a gente se conecta na mesma frequência daquela equipe. Então, vem os comportamentos. Por exemplo, eu andei em vários quartéis da Polícia Militar, embora nós tenhamos a mesma deontologia, nós nos comprometemos a seguir a ética policial militar, mas você chega num quartel, mesmo seguindo essa deontologia, a gente vê comportamentos diferentes, vai em outros comportamentos. E quando alguém é transferido para um quartel, ele traz as gírias de lá daquele quartel que ele estava, mas dentro de pouco tempo ele apaga aquelas lá e ele vai já se comportar como de onde ele está agora. E não demora muito tempo não, se você for passar 6 meses no Rio de Janeiro, por exemplo, você chegar aqui, você não consegue falar sem chiar, começa a chiar. E voluntariamente, inconscientemente, depois você volta ao normal. Se for lá para o sul, vai voltar falando tchê. Depois de caramba, eu não estou no sul, não, aqui não tem nada de tchê, aqui é outra coisa. Tá? Mas isso aprende normalmente igual a criança, aprende a falar, aprende a se comportar de acordo com os adultos que cuidam dela, os adultos que ela convive. Então, quem é pai aqui, observe o que seu filho está assistindo na televisão, porque as regiões do cérebro dele estão sendo ativadas exatamente do que ele está assistindo. Pode ser de pornografia, pode ser de violência, está tudo vão sendo instalados programas na mente dele, na nossa mente, inclusive nós adultos. O Freud, na época dele, não tinha essas tecnologias para descrever mais claro como tem hoje, mas ele dizia que as primeiras experiências que nós temos, que nós observamos nos outros, vão causando marcas indeléveis na nossa mente. E vai ficando, vai se repetindo, e depois isso aí vira um padrão, que já é um programa que foi instalado na mente, e somente vai rodar baseado nesse programa que foi instalado. É só uma informação extra que eu estou passando para vocês. A prevenção, ela é feita com uma instituição que é um orgulho do Brasil, que é o CVV. O CVV foi criado em São Paulo.
o CVV ele atende pelo telefone 188 na maioria dos estados do Brasil, mas é um serviço que funciona realmente. Você vê alguém que está passando uma dificuldade, tente conectar com o CVV, ou você mesmo, na hora que você estiver triste, não tem como você desabafar, liga lá no CVV, se você quiser passar a noite inteira conversando, eles ficam lá até você dizer, não, tá bom, não quero mais não. Nos estados da Bahia, Paraná, Pará e Maranhão, eles atendem no número 141. E é gratuito. Tem pessoas lá especializadas para atender, para ajudar a pessoa que está em estado de depressão. Isso é uma das coisas que eu acho importante para nós, como policiais. Quiser ajudar uma pessoa, que você vai atender uma ocorrência, os parentes falam, ele tem ideação de suicídio, ele está querendo cometer suicídio, aí orienta o pessoal a se conectar com o CVV. Agora, o autocuidado. A coisa importante que é para o nosso conhecimento é que o nosso corpo, ele não é dividido em corpo e o cérebro. Ele é um sistema só, ele é integrado. Então, o nosso corpo funciona com a mente, e aí a gente muitas vezes fala assim, a mente é quem domina o nosso corpo, mas o nosso corpo também domina a nossa mente. Por exemplo, se você começa a andar sempre assim, abaixado, a sua mente, o seu cérebro vai entender que tem alguma coisa errada, então ele vai produzir, reforçar mais sentimentos de menos-valia, de menos importância, para você se sentir mais insignificante. Se você anda sempre com a postura ereta, o seu cérebro entende, não, está tudo bem, o cara está conseguindo vencer, vai dar mais recursos para ele vencer. Então, o nosso corpo pode mudar a nossa mente. Isso eu acho uma coisa fantástica, porque para mexer no nosso cérebro, só os psiquiatras que têm conhecimento de medicamentos que podem alterar o funcionamento do nosso cérebro, mas através do nosso corpo nós podemos mudar também o funcionamento do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro ele é feito, programado com milhares de sistemas, mas tem 5 sistemas principais. Mas esses sistemas eles são feitos para funcionar corretamente. Mas se um deles é danificado, ele sobrecarrega os outros sistemas e a pessoa não consegue funcionar corretamente. O raciocínio, a memória, a disposição física, ela fica tudo comprometida com um só sistema que está danificado. Imagine você que anda num carro automático, onde você só precisa acelerar e frear e o câmbio vai fazendo as trocas das marchas necessárias. Aí está tudo beleza. Mas se uma engrenagem daquela quebrar ali dentro, o câmbio fica doido. Às vezes você acelera, o carro dá um tranco, você freia ele e acelera. Então, o nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Ele tem uma maneira só de funcionar corretamente, que é o jeito perfeito. Mas quando tem um dano, nós temos os principais funcionamentos de sistemas nossos, que eu acho assim, o sistema respiratório para mim é o mais importante, porque a gente não consegue ficar mais do que 5 minutos sem respirar. Nós estamos falando aqui até agora, eu pergunto, alguém parou para pensar que estava respirando aqui? Então é a coisa mais importante que nós temos e a gente não para observar que está respirando. Então eu acho muito importante. Nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema digestório, temos o sistema excretório, o sistema nervoso e tem mais um que é importante agora que eu não estou lembrando, mas esses são os principais. Esses tendo alguma interferência, alguma interrupção nesses funcionamentos do sistema circulatório e respiratório, por exemplo, é morte quase certa, no máximo 10 minutos. Uma interrupção no sistema circulatório, por exemplo, uma interrupção numa artéria que conduz sangue para o cérebro, interrompeu, a pessoa morre em talvez uns 10 minutos. Mas já os outros sistemas, eles dependem desse aí para estar funcionando bem. Então, como é que a gente se regula? Isso aí, com prática regular de educação física, de ginástica. Quando você está deprimido, vocês podem fazer um teste. Todos nós passamos por depressão. Não existe um ser humano que não passou por depressão, vai passar, todos.
é sem exceção, faz parte da nossa vida. No momento de depressão, você vai fazer uma prática física, depois você vê, você toma banho, você vê que aquela situação de menos-valia, esse sentimento de inferioridade já foi superado, você já está com outros pensamentos. Então a atividade física é muito importante. A outra é a ativação do nervo vago. O nervo vago é um nervo que fica aqui na base do crânio, e ele é o responsável pela comunicação do nosso cérebro para todo o corpo. Por exemplo, se eu vou levantar o meu braço, essa mensagem vem através do nervo vago. Ele desce pela coluna e faz ramificações com todos os nossos órgãos. Tanto os braços, pernas e também os órgãos internos. Eles recebem informações, recebem as ordens através do nervo vago. Então, se a gente faz uma prática física e ativa o nervo vago, já está dando uma boa condição para o corpo funcionar bem. Todo o corpo, não só o físico. O físico também o mental, a saúde mental, que está conectada com o funcionamento do cérebro, o funcionamento correto. Quem é que já ouviu falar no nervo vago? Tem alguma noção do nervo vago? Então, uma maneira boa de ativar o nervo vago é com a respiração consciente. Você parar para pensar, saber que está respirando e respirar conscientemente. A outra maneira é tomar um banho gelado. Outra é gargarejar. Se você gargarejar 3 vezes por dia, também ajuda a ativar o nervo vago. Você vê que são só coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia. Eu por exemplo, eu gargarejo com um pouquinho de sal. Coloco meio copo d'água, um pouquinho de sal e faço gargarejo. Ideal fazer 3 vezes ao dia. Ele, além de ativar o nervo vago, serve também como higiene dessa região aqui da laringe. E a respiração consciente. Por que consciente? Porque, igual eu perguntei, a gente não para pensar que está respirando e a gente não tem noção do valor da respiração. É através da respiração que todas as nossas células recebem oxigênio. Quando você para respirar corretamente, a respiração leva o oxigênio até o pulmão, e lá ele é trocado pelo gás carbônico e é devolvido, e aí vem essa troca e ela é conduzida até o cérebro também. Quando chega no cérebro, com a ingestão de água normal, que a gente tem que beber pelo menos 3 litros por dia, os nossos neurônios recebem uma carga de energia nova. Semelhante a uma pilha ou uma bateria de um celular, ela descarrega. Os nossos neurônios descarregam também, com muita atividade. Mas quando vem uma renovação de oxigênio e de água o suficiente, eles tornam recarregar e se acendem novamente. Ao contrário das nossas células que estão nos músculos, quando elas se apagam, ela não recebe mais carga. Mas os neurônios têm essa particularidade. Às vezes a pessoa está bem debilitada fisicamente, mas o funcionamento do cérebro está perfeito, porque as células lá os neurônios estão se acendendo constantemente. O próximo slide aí. Como a gente pode ajudar? Eu já falei do CVV, né? Isso aqui continua. Essa da respiração, de ativar o nervo vago, é uma autoajuda, você se ajudar a si próprio. Agora, para ajudar a pessoa, é ouvir sem nenhuma crítica. O camarada vai chegar, digamos que você tem um nível de intimidade grande, que o cara vai chegar e dizer que cometeu um ato que é moralmente reprovável, e é também pela deontologia, pela ética da polícia militar, é reprovável, mas ele chega para você e diz: ó, eu fiz isso, ele tem a confiança em você. E você, como é que fez um negócio desse, mas tem coragem de fazer isso aí incentiva mais o cara a desistir de viver, que ele já está se reprovando, ele está procurando uma ajuda. Então deixa o cara falar. No momento que ele está falando, pode ser as coisas mais horríveis, você deixa ele falar à vontade. Eu, como psicanalista, eu ouço as histórias mais horríveis e eu tenho que ficar calado e esperar a pessoa falar, porque ele está, através dessa fala, uma espécie de confissão, ele está tentando se auto-consertar, se melhorar a sua conduta. Então você não deve
criticar, nem demonstrar nenhuma reprovação, deixa ele falar à vontade. Enquanto ele estiver falando, deixa ele falar. Se ele parar de falar antes dos 20 minutos, faz uma pergunta que estimule ele a falar mais. Ele, falando pelo menos 20 minutos é suficiente para ele sair do foco que ele estava do suicídio. Porque vamos dizer, está focado em um pensamento. No momento que ele está falando, ele é obrigado a fazer imagens mentais. No momento que ele está fazendo uma imagem, ele se conecta com outra. E quando ele conversar em torno de 20 minutos, nos 20 minutos ele não sabe mais como foi que começou a conversa. Ele já está pensando em outras coisas. Ele lembra de uma viagem que ele fez. Nessa viagem aí ele vai lembrar que conheceu uma pessoa assim, aí que outro foi em outro local. São milhões de imagens que são feitas em nosso cérebro. Ele forma imagens a cada segundo, ele forma 60 projeções de cenário futuro. Nós estamos aqui e o nosso cérebro está sempre montando um cenário. Daqui a 1 milionésimo de segundo ele monta um, depois outro, o tempo todo montando esse cenário de acordo com as informações que a gente tem do passado e do momento. Para mim, por exemplo, é a primeira vez que eu entro nessa sala de aula, mas o meu cérebro está fazendo projeções de outras salas que eu já tive parecido com essa aqui, onde eu, por exemplo, entrei numa sala e ele começa a lembrar: se acontecer isso, assim, você vai fazer o quê? Você vai quebrar aquela janela e pular, você vai sair pela porta, você vai deitar no chão. Ele já projeta esse monte de cenários, já fica tudo pronto na mente para ser, vamos dizer, engatilhado na hora certa. Um exemplo, se nós estamos aqui, aí vamos dizer que fosse uma aula nós estivéssemos fazendo um curso de choque. O pessoal no choque tem essa mania, está numa aula aqui, de repente o cara solta uma bomba no meio aqui da gente, aqui, uma bomba de gás. Aí, nessa quantidade de pessoas aqui, cada um vai fazer uma coisa diferente. Agora, por que todo mundo não fez a mesma coisa? Porque cada pessoa, de acordo com as experiências do passado e do momento, ele forma um cenário. Por exemplo, se acontecer o gás lacrimogêneo, que é uma concentração muito forte, você fica sufocado. Aí você já tem projetado o próximo cenário que você vai fazer no caso de uma bomba, além do susto, a situação biológica que você vai enfrentar. Então, quando você deixa a pessoa conversar no mínimo 20 minutos, ele já vai sair dessa ideação. Coisas que você nunca deve dizer para a pessoa que está deprimido. Esse aí, quem quiser anotar, seria importante. Se quiser anotar, nunca deve dizer essas 6 frases. Essas são as principais, né? Você tem que se esforçar para melhorar. Não diga isso. Você tem que pensar positivo. Você não parece deprimido. Pense que poderia ser pior. Isso é coisa da sua cabeça. Você é egoísta. Pense nos seus familiares. Essas frases aí levam o cara como se diz, se energizar mais com a força negativa da pulsão de morte. Esses cuidados que eu falei, tanto do autocuidado quanto esse de cuidar da pessoa, ele é o que a gente pode fazer pessoalmente. Mas se você tem um amigo ou um familiar que está numa depressão constante, não tem cura, não tem cura, hoje nós já temos, a psiquiatria tem já várias medicações que podem reverter essa situação. Só que são tratamentos caros. Medicamentos com sais de lítio, aplicação de eletroconvulsoterapia, isso é caríssimo esse atendimento. O Dr. Rodrigo da PM, ele já passou para pouquíssimos PM que ele viu que não tinha solução e passou esse aqui. Agora esse aqui, a cetamina, ele disse que nunca passou para ninguém, porque esse aqui é caríssimo mesmo. Porque ele ainda não tem muito uso aqui no Brasil, então é muito pouco divulgado. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas ele é um remédio que é praticamente, vamos dizer, você lavar suas mãos com sabão e água, limpa mesmo. Mas essa é uma maneira que você, se você tem recurso, pode chegar para o familiar e dizer: vamos pedir para o psiquiatra
passar cetamina, uma injeção de cetamina. Mas e quem vai pagar? Não, pode botar, onde tiver, se for em São Paulo, onde for, a gente tem condição, ele prescreve e vai ser aplicado. Ele precisa ser aplicado num centro cirúrgico, com anestesia e tudo mais, mas em compensação é a cura para depressão terminal. Agora, uma sugestão minha para a gente superar o desamparo. Escolha dos seus relacionamentos, de todos os seus relacionamentos, 5 pessoas que você pode conviver com ela e ter como amigo, onde você pode chegar a qualquer hora e falar tudo que você quiser com a tranquilidade, como se você estivesse fazendo uma confissão com um padre ou estivesse fazendo um tratamento psicanalítico. Você chega para o psicanalista e fala tudo que você fez, tudo que você presenciou. Então escolha 5 pessoas do seu nível de confiança e mantenha um relacionamento com essas pessoas. Pessoas que você pode ligar às 3 horas da manhã, ele não vai se aborrecer com você, no máximo que ele vai fazer uma brincadeira que ele é acostumado a fazer com você, mas se você precisar da ajuda, ele vai lhe ajudar. Então, se você conseguir 5, eu digo que você é um felizardo, porque não é fácil você conseguir 5 pessoas assim que você pode conviver junto. Porque o ser humano, ele precisa do amparo, ele precisa desse aconchego, e a única coisa que supera o desamparo é exatamente a companhia. Nós somos animais sociais, a gente tem que estar sempre em convivência com outras pessoas, tem que pertencer a um grupo. Quando a gente sai de um grupo, tem que se conectar com o outro. A gente não consegue viver solitariamente, a gente precisa sempre de um convívio de pessoas. Então isso aqui é uma sugestão minha. Não é, ninguém mandou fazer isso aqui, mas eu cheguei a essa conclusão. Então, se alguém quiser fazer e experimentar, de repente vai ver que tem algum resultado. Bom, eu agradeço muito a atenção de vocês e eu tenho um pedido a fazer a vocês, é inscrição no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube e o nosso cérebro trabalha sempre com o princípio do prazer. O ser humano está sempre fugindo da dor em busca do prazer. Então, quando a gente tem uma coisa que nos traz satisfação, ele gera dopamina. É por isso que as pessoas se viciam. A pessoa fica no desamparo, não tem amigos, não tem familiares suficientemente para se conectar e desabafar, conversar. Ele usa a droga. A droga traz a dopamina. Só que ela traz num nível muito alto que nenhuma companhia, nem, vamos dizer, um namoro ou casamento traz. A cocaína, por exemplo, ela traz um nível de dopamina muito forte. E aí a pessoa aciona o córtex pré-frontal e quer mais. Aí vai buscar mais. Porque é um sistema de recompensa do nosso corpo. A gente sempre faz coisa para buscar a dopamina. Uma coisa boa também que eu deixei de falar, mas vou falar agora, que traz bem-estar para a gente, é você fazer uma boa ação, você fazer uma doação. Quando você faz uma doação para alguém, ajuda alguém que está precisando de alguma coisa, existe uma carga de dopamina muito boa para a gente. Então, eu quero dizer para vocês que quando eu faço uma palestra e vejo que uma boa parte do grupo se inscreveu no meu canal, eu fico cheio de dopamina. Naquele dia eu não preciso de droga nenhuma, eu tenho vocês aqui para me preencher. Então, esse sistema de recompensa através de doação é muito importante. Vocês podem testar. Quando você pensa em fazer uma ação, uma boa ação, uma ajuda a alguém que realmente está precisando, o seu cérebro já começa a receber dopamina. E quando você conclui, mais uma carga de dopamina. Esse é um negócio tão fantástico que há uns 15 dias atrás, eu fui levar a minha mulher no hospital ali em Águas Claras, e entrei no hospital pela recepção, deixei essa chave lá na recepção. Aí quando a gente voltou, já era 3 horas da manhã, saindo lá, a recepção era trancada, e aí não tinha acesso lá. Aí eu pedi ajuda lá e um vigilante se propôs a ir lá procurar. Quando ele voltou com essa chave para mostrar, ele vinha com um sorriso tão grande, essa aqui, ó, bem feliz, porque ele estava se sentindo bem, a dopamina, porque ele estava fazendo uma boa ação para mim.
Ele veio com a chave, ficou bem gravado para mim a felicidade dele, mais feliz do que eu quando ele trouxe a chave. Então, é isso aí. A minha recompensa maior é ver vocês se inscreverem no meu canal, que é isso aí, ó, Cadmiel Kadest no YouTube. E a gente vai continuando divulgando esses conhecimentos que eu adquiri na psicanálise para outras pessoas, não só sobre suicídio. A psicanálise fala de todo o assunto, como eu falei, desde o nascimento. Uma vez um repórter perguntou para o Freud, depois que ele deu uma palestra, não sei qual era o assunto, ele perguntou assim: vocês falam de tudo? Aí o Freud falou para a repórter: não, senhora, nós não falamos sobre o clima, mas o resto é o que você quiser. Então a gente fala sobre os comportamentos, a inteligência emocional, fala sobre comunicação, sobre amizade. Tem uma espécie muito grande, um leque muito grande de assuntos. Mas no momento está sendo, para mim, eu acho muito importante estar falando sobre isso, pelo momento que nós estamos vivendo. O país está passando por essa situação que leva, como o Emily Durkheim falou, ao suicídio anômico e também a nossa condição individual, que nós vemos sofrendo isso desde o início da humanidade. Então eu agradeço muito a atenção de vocês e estou cheio de dopamina, porque eu percebi que vocês observaram, que vocês entenderam. Alguém quer fazer alguma observação de alguma coisa que poderia ter sido falado a respeito desse assunto? Mano, tem um livro bem bacana chamado Martírios dos Suicidas. Ele tem uma abordagem bem interessante sobre o suicídio. É igual o senhor falou, que ele acontece muito ao redor da gente, só que ele é oculto, né? Ele é oculto dessas formas. E esse livro ele é antigo, ele é da década de 30, se não me engano, 30 ou 40. Aí ele tem duas abordagens, ele tem essa abordagem histórica, cultural, que o senhor comentou, aí o meu amigo espírita tem também a abordagem espiritual, né? É interessante que, aí para quem acredita, eu não sou espírita, eu só digo que eu gosto dele. Ele comenta assim, perspectivas de dentro do espiritismo existem as cartas psicografadas, né? Que o médium recebe a visita do espírito, pede a gentileza que transcreve uma mensagem, etc. E o livro tem alguns desses textos transcritos e ele comenta o martírio justamente porque o suicídio ele sofre depois, porque muitas vezes ele busca uma das três coisas que o senhor falou, né? A redenção, o desespero, ele busca pedir aquelas coisas. E segundo essa caderneta aí, nós estamos aqui na Terra e a gente tem um tempo, né? Um tempo certo para viver. E o suicídio ele é uma forma de burlar isso aí. E como castigo, esse espírito ele não vai nem para o inferno, né? Nem para o céu, ele fica enrolando e ele fica sozinho. Ele fica sozinho, ele não consegue, às vezes, ter um suicídio passional, que é quando a pessoa, alguém morre e essa pessoa sofre tanto que ela acha que se matando ela vai encontrar com essa pessoa e ela não se encontra, ela fica vagando sozinha e é só mesmo uma vez aí. Não sei se o senhor já leu sobre esse livro. Não, eu respeito todas as religiões, mas a psicanálise ela é neutra em questão de religião. Ela é, como eu falei no início, o Freud se debruçou no sujeito, no ser humano. Você pode ser católico, pode ser budista, pode ser judeu, pode ser muçulmano, o que for, ele é um ser humano. Em todas as religiões, em todas as raças, existe o suicídio. Então, a gente estudou nesse viés do Freud, que é o ser humano em si, como ele se comporta perante a situação. Agora, essa questão da crença, da psicografia, eu não entendo nada, porque eu não estudei, mas segundo a neurociência, fala que nós temos um Wi-Fi, que, como eu falei aqui, nós podemos nos comunicar mentalmente uns com os outros, até às vezes inconscientemente, sem se programar. Quando a gente está convivendo no mundo, por exemplo, marido e mulher, normalmente eles sabem o que o outro está pensando. Não sabe exatamente as palavras, mas o assunto que a pessoa está pensando. Um filho está distante, a mãe sente que está acontecendo algum acidente com ele lá do outro lado do mundo, ela sente, tem essa comunicação. Tem sonho também, a psicanálise trabalha também com o sonho. Então, eu agradeço aí pela tua colocação e a psicanálise trabalha assim. O ser humano, ele é ser humano em qualquer lugar do mundo. Obrigado.
Roma. Em nome da turma, né, gostaria de agradecer o tempo do senhor, né, que já é veterano aqui da nossa instituição, também é veterano aqui, está aqui, deu um pouquinho do seu tempo para vir aqui e comentar um assunto tão sensível hoje da nossa instituição, né? Que, como a gente já conversou, é aquele assunto que a gente tem medo de falar para não incentivar, mas tem que ser dito alguma coisa porque não pode ficar nada em vão. Então o senhor veio aqui para dar uma explicação, pelo menos para a gente ter uma ideia de o que fazer. Como o senhor falou, parar um pouco para respirar, conversar, deixar outra pessoa conversar, fazer grupos de conversa. Então isso vai ajudar a gente, no decorrer da nossa instituição, né, prestar mais atenção em si e prestar mais atenção em quem está do seu lado. Então a gente agradece muito a palestra do senhor, muito o tempo do senhor e muito obrigado por abordar esse assunto aqui. Tá bom? Eu que agradeço.